Muito bem, pessoal. Vamos trabalhar a questão aqui agora da fluência leitora, né? O que significa ler de maneira fluente? Ler de maneira fluente é ler de maneira rápida, precisa e sem esforço. Rápida, eu vou mostrar qual é o nível de velocidade que eu espero para cada faixa etária, tá? Precisa, no máximo, aí 3 a 5% de erro nessa leitura e sem esforço, não pode ser uma leitura cansativa. Essa é a base para que o cérebro acesse as redes semânticas e tenha compreensão do que está lendo. Para não ser aquela criança que lê uma palavra, chega ao final dela e não sabe o que está escrito. Lê uma frase ou um texto, chega ao final dele e não sabe o que está escrito. Não sabe extrair significado. Não sabe interpretar. Quando a criança passa por isso é porque ela geralmente está com defasagem nas etapas anteriores. E ela não automatizou a leitura, está com uma precisão muito ruim e cansa muito para ela fazer essa leitura. Então vamos abordar com mais detalhes cada um desses pontos. Sem esses pontos, o cérebro não consegue processar a informação. Uma leitura lenta demais, aquela leitura silabada, ela vai inviabilizar a compreensão do que está lendo, tá? Então, de maneira bem objetiva, gente, ler de maneira rápida significa a quantidade. Eu estou falando da quantidade de palavras que essa criança consegue ler por minuto com naturalidade. Como assim, professor? Eu tô falando de ler sem travar, sem soletrar, sem empurrar a leitura, né? Sem ficar com aquela leitura assim, sapo, bola. Não, ela lê com velocidade. E aqui eu vou trabalhar com uma régua muito clara. Gente, uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar nas aulas anteriores é que embaixo de cada aula tem as referências as quais eu utilizo para preparar e de onde eu extraio as informações que eu trago aqui para vocês. O curso de extensão ele tem esse módulo um pouquinho mais teórico, mas ele é prático. Ele é para ser aplicável. Né? Não fico aprofundando tanto as teorias aqui. Mas eu deixo as fundamentações, diferente da pós-graduação, que tem tanto fundamentação teórica quanto a aplicação prática. Tá? Na pós-graduação de neuropsicopedagogia. Ok? Mas embaixo de cada aula sempre terão as referências. Ler de maneira rápida. Aos 6 anos, o que eu preciso? O que eu espero dessa criança? Que ela leia pelo menos 55 palavrinhas por minuto. Professor, como que essa criança vai atingir 55 palavras por minuto aos 6 anos? Ela vai conseguir atingir isso quando ela tiver a consciência fonêmica 100% desenvolvida. Por isso que até os 5, eu não cobro velocidade dessa criança. Eu não quero que ela leia rápido que ela... Não, eu quero que ela consiga estabelecer relação grafema-fonema. Eu quero que ela seja capaz de unir letra e som. Som com som para formar sílabas. É isso que eu quero dela. Não quero nada, não cobre velocidade da criança. Ah, a criança já está pronta. Posso cobrar velocidade aos 6 anos? Aos 5 anos? Se ela realmente tiver demonstrado domínio das habilidades preditoras com tranquilidade, sem pressão, sem extrapolar o tempo de atenção e a capacidade de concentração dela, pode ir, mas vai ser uma exceção, tá bom? Então, aos 6 anos, a meta é 55 palavrinhas por minuto. Aos 7 anos, entre 80 e 100 palavras por minuto. E aos 8 anos, entre 100 e 140 palavrinhas por minuto. Por que que isso vai importar mais uma vez? Porque compreensão, ela não acontece só por entender as palavras. Ela pode ler uma frase, ela entende tudo, mas ela não compreende. A compreensão, gente, ela acontece quando o cérebro ele consegue ler e ao mesmo tempo pensar no significado. Para isso eu preciso de velocidade. Essa imagem que eu estou deixando aqui para vocês, né? Ela está tentando ilustrar, né? Tá aparecendo? Tá, né? Tá aparecendo aqui. Aparecendo para vocês. Tá tentando ilustrar um pouquinho desse processo. Então, se a leitura é lenta demais, vamos dizer assim, o combustível mental, ele vai para decodificação. Muito lenta, muito lenta. Nossa, toda a energia mental vai lá para decodificação. Que é a área de juntar, né, o sonzinho da letra com a letra, formar sílaba, formar a palavra, voltar, corrigir, tentar de novo. E aí o que acontece, gente? A frase que começou lá no início, a criança já esqueceu no final. Então a compreensão ela fica truncada, ela fica quebrada. A velocidade é o sinal de que a decodificação está automatizada. Ela já aprendeu a decodificar. Decodificar é a capacidade dela de juntar os sonzinhos, de manipular os fonemas, juntar os sons e formar as palavrinhas. E quando ela automatiza, o cérebro consegue acessar, então, as redes semânticas, gente. Lembrem-se lá da aula sobre como o cérebro aprende. Ou seja, a rede ali de significados, né? Onde a gente extrai ideias, conceitos, imagens mentais, inferências, memória, relações entre frases, tudo isso.
Então, por isso 55 palavrinhas por minuto aos 6 anos não é pressa. É o ponto em que a criança para de gastar energia para decodificar e começa a sobrar energia para entender. Ok? Ficou claro? Deu para entender isso? Aos 7 anos, ali entre 80 e 100 por minuto, a gente consolida essa automatização, gente, e a criança ela passa a ler frases mais longas, sem perder o fio, e isso é o que sustenta a compreensão, é o que sustenta a continuidade do raciocínio, da mensagem que está sendo transmitida num texto, numa frase longa, tá? Para daí, aos 8 anos de idade, entre 100 e 140, né, a leitura ficar realmente funcional. Ela lê, entende textos complexos, científicos, ela consegue estudar só pelo texto. É a idade em que a leitura precisa deixar de ser um exercício, um mero exercício, e vira uma ferramenta poderosa. Até aqui, basicamente, a criança estava aprendendo para poder ler. Agora ela vai ler para aprender, tá? Então, agora a gente entra no segundo ponto, né? A leitura ela precisa ser precisa, né? Precisa ser precisa. Então, o aluno, a decodificação dele tem que ser precisa. Tem que ser algo muito preciso, tem que ser algo muito pontual, o mais possível. Então, o que a gente costuma dizer aqui dentro da área da neurociência? Que no máximo, entre 3% e 5% de erro. 5%, gente, é estourando. Passou de 5%, já começa a comprometer a compreensão, tá? Então, se a criança, pensa comigo, se ela erra muito, ela muda o sentido do texto. Tanto no português quanto no inglês, né? Principalmente no inglês. E aí, não tem como compreender bem, por mais rápido que essa criança leia. Ela pode ler muito rápido, mas a precisão tá baixa, vai ficar carente, a compreensão vai ser afetada. E o terceiro ponto precisa ser uma leitura sem esforço. Sem esforço é o quê? Uma leitura tranquila, com ritmo, sem tensão na hora de ler, sem travamento. Quando a leitura ela tá pesada, lenta, forçada, é sinal de que a decodificação, ou seja, o primeiro passo, ainda tá saindo muito caro pro cérebro, ainda é algo muito pesado, tá? E geralmente a gente tem crianças assim no 3º, 4º, 5º ano do ensino fundamental, tá? Para não dizer que chega até o ensino médio. É uma leitura pesada, chata, lenta, por isso a criança não gosta de ler. Ah, eu não gosto de ler. Não, você não aprendeu a ler direito. A velocidade, o tripé da fluência leitora nessa criança, nesse adolescente, não está bem formado. O ideal seria retornar e ensinar de novo. Tá? Então, guarda isso, gente. A leitura muito lenta inviabiliza a compreensão. Decodificação lenta inviabiliza a compreensão. Fluência é o caminho que libera o cérebro para entender. Esse tripézinho é o tripé que abre as portas da compreensão. E por isso a gente mede palavras por minuto, por idade e precisão sem esforço. Por isso que as minhas IAs têm esse nível de exigência. Tá? Por isso que a gente acompanha graficamente a evolução. Porque daí a criança, de fato, só avança quando ela realmente domina aquilo que precisa ser feito. Aí ela está pronta para a próxima etapa. Ok? Compreendido? Vamos para a próxima aula.